Boa noite, Dom. Não sei bem por onde começar, então vou seguir a ordem dos dias, porque ainda tento entender se tudo é mesmo estranho ou só cisma minha. Meu nome é Damares, 32 anos, professora numa escolinha rural. À noite me apego à velha máquina de costura. Ela paga contas e ocupa a cabeça. Faz pouco mais de um ano que me instalei num quarto grande nos fundos do terreno do Pablo. Ele reformou velhos dormitórios de peões e me ofereceu o melhor. Era prático. Eu ia a pé para a escola. Ele cuidava dos inquilinos e tomávamos café juntos sempre que o relógio permitia. Pode soar pouco romântico, mas para mim era conforto. Nosso dia a dia tinha uma rotina quase cronometrada. Eu acordava antes do galo do vizinho, punha a chaleira no fogareiro, coava uma caneca de café e tostava 2 pães. Pablo, voltando da primeira entrega de verduras, estacionava a caminhonete empoeirada, lavava as mãos no tanque e vinha roubar o pão quentinho. Ria do meu cabelo preso com pregador. Eu devolvia brincando da barba dele, sempre meio torta. Quando as pequenas falhas começaram, percebi o quanto essa rotina me dava chão. Primeiro, o leite azedou dentro da geladeira novinha que pagamos em 3 boletos. Pensei em queda de energia, mas não houve falta de luz. No dia seguinte, a lâmpada da cozinha piscou tanto que achei que fosse queimar. Troquei por outra lacrada. E à noite, ela pulsava de novo, num ritmo lento. Coisas bobas, eu sei, mas vieram em sequência. A torneira jorrou água turva numa manhã, embora a caixa d'água tivesse sido limpa fazia pouco. Alguns talheres sumiram e reapareceram no tanque cobertos de ferrugem como se tivessem envelhecido anos em horas. E por fim, um cheiro azedo, parecido com casca de laranja esquecida, que rondava a cozinha e desaparecia antes que eu achasse a origem. Achei que era desleixo meu e reclamei com Pablo enquanto lavava a louça, avental encharcado. Deve ser umidade. Ele resmungou atolado nos boletins médicos da mãe. Mesmo ele, tão prático, torceu o nariz quando o cheiro voltou naquela noite. Revistou armários, cheirou o sifão, nada. Eu quis acreditar que estávamos neuróticos. Mesmo assim, deitei sentindo um bafo morno vindo da casa, algo que não pertencia ali. Talvez isso pareça banal para quem lê, mas preciso registrar antes que eu mesma duvide. Foi nessas coisinhas que tudo começou a desandar. No dia seguinte, na sala dos professores, comentei por alto sobre o cheiro estranho. Riram, disseram que casa antiga é assim mesmo. Não insisti, mas caminhei de volta sentindo uma pontada de vergonha, como se eu tivesse exagerado. Ainda assim, comprei um frasco de desinfetante de pinho, numa tentativa de esfregar qualquer vestígio daquele azedo à noite. Até aqui, tudo ainda parecia contornável. Eu só não sabia que era só o começo. Ainda na semana do desinfetante, a vida parecia ter voltado ao prumo. Dei aula sobre germinação, corrigi provas, ri com as crianças quando um grilo pousou na lousa. À noite, emprestei linha a uma vizinha que rasgou o avental. Tudo normal, até a quinta-feira. Chovia fraco, mas o ar estava pesado. Pablo não chegara. Fiz café sozinha e sentei perto da porta. Foi então que reparei num brilho no corredor de cimento queimado. Não era água. Era uma trilha miúda, pontilhada como sal grosso misturado a purpurina azul. Ajoelhei por curiosidade, toquei os grãos, encostei na língua. Mania de provar farinha. O gosto era amargo, seco, quase metálico. Levantei num susto, lavei a boca. A língua formigou por longos minutos. Chamei no quintal achando que algum saco de tempero havia rasgado. Ninguém respondeu. Peguei a vassoura da mãe dele, aquela cheia de crendices, e empurrei os cristais até o ralo. Quando a água levou tudo, o ar ficou denso, como se eu tivesse espalhado pó invisível. Naquela noite sonhei com a mulher de tecido. Eu costurava sem parar, fio correndo liso. Senti alguém colado às minhas costas. Não via rosto, só pedaços de pano remendados com pontos infantis. Ao fundo, tesouras batiam num compasso lento, irritante. Acordei suando. O ventilador girava devagar, embora desligado. O gosto amargo ainda estava ali. Pablo chegou às 6, enxugando a chuva da testa. Contei, meio envergonhada. Ele inspecionou o corredor. Algum hóspede andou mexendo com coisa errada, murmurou, evitando meus olhos.
Antes de sair, largou um maço de arruda sobre a geladeira. Foi o jeito silencioso dele de mostrar que também sentiu medo. Passei o dia com aquele sabor metálico e uma pressão estranha no estômago. Na escola, tive que sentar quando a vista escureceu. Culpei a pressão baixa para não preocupar. Voltei andando devagar, temendo reencontrar o brilho. Ao abrir a porta, o cheiro de pinho havia sumido. Tinha um cheiro de pano úmido guardado por dias. Segurei firme a pia, respirei fundo. Planejei banho quente e chá forte, mas à noite tinha outros planos. Tomei banho rápido, mas a água caiu morna demais, como se o aquecedor resistisse. Vesti a primeira camiseta que achei e me sentei diante da máquina para terminar o uniforme de um aluno. Cada vez que a agulha descia, o motor engasgava, quebrando o silêncio da casa. Olhei o relógio. Quase meia-noite. Senti um arrepio tolo e desliguei a luz da sala, levando o trabalho para o quarto. Deitei sem rezar, mas ficava revirando a lembrança daquela trilha azul. Não contei a ninguém que provei o sal. Fico martelando. E se foi ali que eu abri a porta para alguma coisa que procurava um jeito de entrar? Talvez seja só superstição, porém a vergonha me impede de falar. Pablo lidaria com aquilo de forma prática. Eu temo virar piada. Adormeci tarde com o cheiro da arruda invadindo tudo. Sonhei de novo com costuras, mas dessa vez o fio prendia meus dedos, enrolando até a raiz da unha. Acordei com a mão dormente. Passei o resto da madrugada ouvindo a chuva fina e um bater leve nas telhas como passos miúdos que evitavam molhar o piso. Quando o galo cantou, jurei ter visto a sombra de alguém junto à porta, mas talvez fosse a cortina mexida pelo vento que não existia. A segunda-feira amanheceu pesada, o ar colando na pele. Acordei cansada, como se tivesse empurrado o caminhão em sonho, mas toquei a rotina. Mingau para os meninos. 4 e 6 anos. Lancheiras, uniforme. Pablo saiu cedo, tossindo rouco, jurando que era só garganta irritada. Na escola, a diretora pediu que eu cobrisse 2 turmas. Aceitei. No meio da explicação, o chão rodou. Encostei na parede até a sala voltar ao lugar e fingi que era apenas fome. Voltei para casa já escurecendo e encontrei o mais velho, quente feito ferro de passar, o pequeno enjoado no quintal. Levei os 2 ao posto. Nada diagnosticado além de repouso e soro. No ônibus de volta, a cabeça latejava junto com a conta de luz que vencia em 2 dias. À noite tentei terminar um vestido, mas a máquina teimava. Linha arrebentava, agulha torta, motor falhando. Enquanto lutava com o pedal, ouvi um roçar de pano no corredor. Abri a porta achando ser Pablo. Silêncio. Corredor vazio. Fui checar os meninos. Dormiam inquietos, murmurando. Sentei entre eles e reconheci o cheiro de pano úmido misturado a metal, como moeda esquecida na chuva. Passei a madrugada trocando panos frios. Pablo só entrou quando o céu clareava, camisa grudada ao peito, olhos fundos. Disse que a clínica atrasou, fechou-se no banheiro e não falou mais. No dia seguinte avisei as clientes que atrasaria entregas. 2 cancelaram sem rodeios. Alguém tinha cochichado que minha casa estava pesada. De repente o caderno de pedidos ficou quase vazio. Paguei o armarinho com o que restava da poupança. As febres voltavam ao fim da tarde. Cada gole d'água fazia os meninos dizerem que a língua ardia. Notei pontinhos brancos, minúsculos. Lembrei da trilha azul e meu estômago virou. Pablo começou a mancar, reclamando de dor nas pernas. Sugeri médico. Ele desviou o olhar. Prometeu ver depois. A cozinha cheirava a mofo recém-nascido, apesar de janelas escancaradas. Roupas limpas amanheciam úmidas, pregando nas costas. Resumi aqueles 15 dias numa palavra: perda. Perdi dinheiro, saúde, confiança dos vizinhos. E no silêncio entre uma febre e outra, a culpa vinha com força que tudo nascera na minha curiosidade, no sal amargo que provei e não devia. Numa manhã, ao chegar à escola, a diretora me chamou de lado. Uma das mães pediu para trocar o filho de turma, dizendo que o menino andava tendo pesadelos depois das minhas aulas. A diretora não me acusou de nada, mas o recado estava dado. À tarde, na fila da lotérica, senti olhares escaparem quando me virei. As pessoas cochichavam meu nome junto de azar.
Foi a primeira vez que considerei pedir transferência. O sábado escureceu cedo, nuvens barrentas pregadas no céu. Pablo passou o dia encolhido na rede, febril e calado. Dei dipirona, fiz chá de hortelã, nada baixava a temperatura. As crianças, sem ânimo, cochilaram por turnos no sofá. Quando a noite caiu de vez, ouvi motor parando no portão. Pela cortina vi a caminhonete. Ele não dirigia. Desceu uma moça de casaco vermelho, rosto muito parecido com o dele, só que duro. Outra, mais nova, veio atrás. As filhas sobre quem ele falava pouco. Boa noite, arrisquei na varanda. A mais velha respondeu com um aceno seco e entrou o corredor adentro. Nenhuma perguntou dos meninos. Foram direto ao quarto, levando sacolas. Ouvi ranger de porta e um murmúrio rápido demais para palavras. Voltei à cozinha, lavei louça que já estava limpa só para ocupar as mãos. Quando fechei a torneira, notei migalhas escuras no batente parecidas com cinza úmida. Varri antes que alguém visse. Quase 11 horas e elas saíram. Passaram por mim sem tchau. A mais nova carregava algo enrolado num pano preto que cheirava a vela apagada. Voltei ao quarto. Pablo suava, olhos grudados no teto. Elas trouxeram comida? Perguntei-lhe. Disseram que é só para mim, sussurrou a voz gasta. No criado mudo, um pote lacrado, cheiro forte de gengibre e canela. Guardei na geladeira sem coragem de discutir. Domingo, antes do sol, acordei com baque seco. Celular em mão, corri ao corredor. No centro havia um círculo de pó preto, do tamanho de uma roda de bicicleta. Dentro, 3 ossinhos finos. O ar cheirava a cinza fria e adoçante queimado. Não pisa, Pablo murmurou apoiado na parede. Use a pá da mãe. Não toque com a pele. Recolhi tudo, os grãos vibravam, quase pulsavam. Enterrei atrás da caixa d'água. Ao voltar, encontrei Pablo ajoelhado, rezando baixo. Depois disso, ele desmoronou. A tosse, antes rara, virou ataque que o dobrava. As pernas falhavam nos degraus. O posto marcou raio-x para investigar sombra no pulmão. A palavra sombra grudou em mim o dia inteiro. À noite, o corredor ganhou passos de criança. Encostava o ouvido e sentia, mais que ouvia, tecido sendo rasgado devagar, fiapos estalando. O cheiro azedo voltou, misturado à fumaça de vela. Um vizinho reclamou do lixo. Tem bicho podre. Mostrei sacos limpos. Ele saiu balançando a cabeça. Assim seguimos. Médicos, febres, contas, passos. Eu me sentava diante da máquina, mas a linha arrebentava. Atrás do motor, o ruído de pano rasgado parecia cobrar cada ponto que eu falhava. Numa madrugada, enterrei o segundo círculo. Voltou igualzinho 2 dias depois. Sentei no chão da cozinha, mãos cheirando a terra. Chorei baixo, tentando não acordar ninguém. Pensei em ligar para minha mãe, mas temi que a voz dela me quebrasse. Pablo se arrastou até a porta, pediu água. Quando acendi a luz, a pele dele lembrava papel pardo molhado. Se eu não voltar da clínica, cuida dos quartos, balbuciou. Não fala isso agora, por favor, respondi. Ele tentou sorrir, tossiu sangue no lenço. O vermelho escuro se abriu no cimento. Recuar foi instinto. Atrás de mim senti um sopro gelado. Virei e não havia ninguém. Só o corredor alongado pelo luar e a certeza nítida de um vestido antigo balançando no fim dele. Na semana seguinte, Pablo saiu cedo para refazer exames na cidade grande e não voltou mais para dormir. Mandou mensagem curta, disse que ficaria no hospital para agilizar os resultados. Respirei aliviada por ele estar em mãos médicas, mas a casa ficou oca de uma hora para outra. 2 dias depois, as filhas apareceram outra vez, agora sem a delicadeza do casaco vermelho. Bateram na porta como quem exige um pagamento atrasado. A mais velha encarou meu avental manchado de tinta da escola. Nosso pai vai precisar de dinheiro para o tratamento, disse, voz e punhos firmes. Vamos alugar aquele quarto da frente hoje mesmo. Tentei argumentar que os meninos dormiam ali. A mais nova olhava as paredes como avaliando um cômodo vazio. Insistiram até que subiu um nó ácido pelo meu estômago. Aceitei sem ter opção. Peguei colchões, brinquedos, máquina de costura e me instalei num quartinho dos fundos, cheio de mofo nos cantos. Enquanto arrastava as coisas, ouvi gargalhadas abafadas na sala. Riso de quem se livra de peso.
Na mesma noite, Pablo me ligou pigarreando. Elas comentaram: preciso resolver uns papéis. Fica tranquila, volto logo. Volta pra quê, se tiraram até nossas panelas? Escapou antes que eu me controlasse. Houve silêncio, depois ele tossiu, disse que falava depois. 2 dias mergulhados em uma umidade que grudava na roupa como piche fino. O teto do quarto novo pingava suor. As lâmpadas fraquejavam tal qual vela no fim. Dormíamos no chão, enrolados em cobertores que já cheiravam aquele azedo insistente. Na quarta-feira, quase madrugada, um carro parou em frente. Acordei com faróis vazando pelas frestas. Espiei. As filhas descarregavam malas. Uma delas carregava uma cadeira de rodas vazia. Não toquei na tranca, segurei o fôlego até o motor sumir novamente. Pela manhã encontrei um bilhete de cobrança enfiado na porta fina. Deposite o aluguel atrasado até sexta. O papel cheirava a verniz fresco, sinal de que tinham pressa em formalizar a expulsão. Assimilar aquilo foi mais pesado que o mofo. À tarde recebi ligação da clínica. Uma voz cansada, burocrática, informou que Pablo tinha falecido por complicações respiratórias severas. A palavra falecido me deu um baque gelado. Desliguei antes de perguntar detalhes. Não chorei. Senti apenas um cansaço que puxava de dentro. Sem funeral, sem aviso. À noite empilhei os brinquedos num canto e contei às crianças uma versão resumida. Papai foi pro céu. O mais velho perguntou se a mulher de pano também morava lá. Engoli em seco. 2 dias depois, Dona Lucinda, vizinha que vendia pamonha na esquina, apareceu, rosto abatido. O carteiro deixou isso para você, disse que é importante, murmurou, entregando um envelope grosso, velho, lacrado com fita adesiva esmaecida. Obrigada, você sabe de onde veio? Só achei no portão, sem selo, sem nada. Fechei a porta com as pernas trêmulas. Sentei no chão, crianças brincando perto. Rasguei a fita. Dentro, uma carta gasta, caneta falhada, a letra de Pablo. Dizia que anos antes, cavando para abrir valeta, encontrara um embrulho coberto de cera preta e arame. Pensou ser lixo, jogou numa fogueira. Naquele mesmo mês, contou, as colheitas da região secaram e um vaqueiro perdeu o filho em acidente estranho. Ele escreveu que as filhas, temendo perder a herança, procuraram ajuda de uma mulher que cobrava caro para amarrar o azar ao sangue dele e a quem mais convivesse na mesma casa. Pedia perdão por nunca ter contado e pelos danos que provavelmente eu já sentia. O resto borrado e indecifrável. Quando terminei de ler, notei que a tinta deixara meus dedos escuros. Cheirei. Odor de vela derretida e tecido queimado. Lavei com sabão. Não saiu de imediato. Era como se a história dele marcasse minha pele. Passei a noite virando a carta de um lado a outro, caçando instruções que não existiam. Por volta de 2, a porta rangeu sem vento algum. Levantei devagar. O corredor estava vazio, mas o piso exibia uma trilha finíssima de pó preto indo do quarto principal, agora trancado, até o buraco sob o tanque onde eu havia enterrado o segundo círculo. Os meninos choramingaram em sincronia, e o quarto pareceu encolher com o choro. Senti vontade de correr, mas as pernas ficaram pesadas como argila molhada. Empurrei a cômoda contra a porta, guardei a carta dentro de uma fronha e me sentei com as crianças abraçadas, repetindo palavras de calma que eu mesma não acreditava. Quando o céu clareou, havia marcas de mãos pequenas na parede, feitas daquele pó. Nenhuma criança alcançaria tão alto. E eu entendi, enfim, que a casa não me queria. Ou talvez quisesse, exatamente a mim, para algo que ainda não conseguia nomear. A mudança aconteceu em menos de uma semana. Lídia, colega de magistério recém-separada, ouviu meus sussurros de desespero ao telefone e ofereceu o puxadinho atrás da casa dela. Um cômodo retangular, banheiro minúsculo, janela para o quintal onde laranjeiras carregadas escondiam o muro. Nada luxuoso, mas sem o mofo que já grudava em nossas roupas. Cheguei com 2 malas, a máquina portátil e as crianças agarradas nas pernas. Lídia ajudou a dividir o espaço. Catre para mim, colchão encostado à parede para eles, mesinha para a costura. Agradeci mais vezes do que lembro. Ela respondia que solidariedade é como pão quente. Não se nega.
A primeira semana correu sem sustos. As laranjeiras batiam folhas no telhado, o cheiro cítrico entrava pelas frestas e cheguei a acreditar que bastava distância para quebrar o ciclo. Matei formigas, pendurei 1/3 na cabeceira, voltei a aceitar pequenas encomendas. Lídia ria quando me pegava cantarolando enquanto alinhavava. Na 8ª madrugada, enquanto revisava bainhas, a lâmpada piscou. Suspirei, achando que a fiação era velha, mas segui pedalando devagar, cuidando para não acordar ninguém. O motor da máquina tossiu 2 vezes e parou. Pensei em aquecimento, levantei a cabeça, senti dedos fecharem no topo do meu coque e puxarem com força seca. O cheiro de pano úmido invadiu o quarto como vapor. Gritei baixo, virei de golpe. Não havia ninguém. A porta dormia encostada, janela trancada. Respirei entrecortado, mão no peito acelerado, tentei achar explicação. Toquei o cabelo. Faltava uma mecha. A lâmpada estabilizou, motor voltou a ronronar sozinho sem o pedal. Arranquei o plugue da tomada, bati a porta e me enfiei debaixo do cobertor entre os meninos, que dormiam pesados. De manhã, Lídia notou meu lenço cobrindo o buraco de cabelo. Trabalhando até tarde de novo? Brincou, servindo cuscuz fumegante. Contei só metade para não parecer louca. Ela ouviu calada, olhos firmes. Se acontecer de novo, chama, disse, mão apertando meu ombro. Na noite seguinte, mantive a máquina desligada. Enquanto lavava pratos, o rádio sobre a geladeira ligou sozinho num chiado de estática que lembrava costura rasgando. Desliguei no botão. Ele reacendeu no mesmo instante, mais alto. Lídia entrou do corredor suando espantada. O rádio se calou. Nos olhamos em silêncio, cada qual esticando o ouvido para o que talvez não existisse. Os meninos começaram a acordar pontualmente às 3, chorando abafado, dizendo que a senhora cochichava histórias sobre agulhas dentro dos olhos. Notei riscos vermelhos finos nos braços deles. Pareciam arranhões de gato, mas não tínhamos bichos. Passei pomada, marquei pediatra. O médico sugeriu alergia ao sabão da vizinha. Eu saí do consultório com a palavra alergia ecoando vazia. Tentei parar de costurar após o jantar, mas as contas não paravam de chegar. Na 3ª madrugada, alinhei o pedal com relutância. 2 agulhadas depois, a agulha quebrou num estalo seco e o pedaço metálico voou, riscando meu rosto abaixo da sobrancelha. Sangue escorreu quente. Usei pano de chão limpo para estancar. Quando abaixei, vi a linha fora da máquina enrolar-se sozinha, firme, até estrangular o carretel. O cheiro de vela apagada acompanhou. Berrei o nome da Lídia. Ela entrou correndo, cabelo despencado. "Há alguém aqui!" sussurrei, tremendo. Ela percorreu o cômodo a passos curtos, viu a linha apertada, o fio de sangue. Não duvidou. Pegou a tesoura do bolso do avental e cortou a linha de uma vez. O carretel girou lento, como rendido. O quarto pareceu inflar e, num suspiro, relaxar num silêncio úmido. Lídia empurrou a máquina contra a parede. "A partir de agora, costura só de dia, comigo em casa", decretou. Assenti, apertando o pano na sobrancelha. Ela quis me levar ao pronto-socorro. Preferi esparadrapo e reza. Dormimos às 4 no mesmo ambiente, luz do corredor acesa. No meio da noite, senti peso nos pés, como se alguém estivesse sentado acompanhando a respiração. Não abri os olhos. Segurei a mão do filho mais velho e contei mentalmente até 1000. Quando enfim ousei olhar, vi apenas a cortina balançando, embora o ar estivesse parado. Na manhã seguinte, Lídia varreu o quintal e achou minha mecha de cabelo presa num galho de laranjeira, enrolada em linha preta. Jogou tudo no forno a lenha, sem me avisar antes. A chama estalou alto, espalhando cheiro de plástico derretido misturado à casca queimada. O dia transcorreu sem incidentes, mas ao recolher lençóis notei que a cicatriz da sobrancelha parecia letra torta, como ponto de alinhavo embrulhado demais. Não doía, apenas latejava quando eu lembrava. E eu lembrava o tempo todo. Entendi então que distância não bastava. Aquilo se agarrava a mim como cheiro de fumaça em roupa de festa junina. E percebi também que Lídia, por mais corajosa, tinha limites.
A sombra já atravessava o batente da nossa porta. O peso sobre a casa ficou tão palpável que o quintal parecia respirar. Lídia começou a trancar a porta do quarto dela. Dizia que era por segurança, mas no fundo eu sabia que temia acordar com algo sentado aos pés da cama. Eu também temia. Nas raras madrugadas em que o sono me levava, sonhava com linhas correndo sob a pele, costurando meus dedos uns aos outros até que eu não pudesse mais tocar meus filhos. Numa tarde abafada, saí para pendurar lençóis e senti o chão fofo perto do pé de laranja. A terra formava um montinho que não existia dias antes. Agachei, cavei com os dedos. Emergiu um embrulho de tecido cinza, úmido, amarrado por linha preta grossa. O cheiro de vela queimada veio forte, misturado a ferro velho. Desenterrei com delicadeza e só de encostar, senti um zunido familiar dentro do ouvido, como a máquina de costura engasgando. Levei o pacote até a cozinha vazia, pus sobre o jornal estendido. Cortei a linha com tesoura de poda. Dentro, um boneco trôpego costurado às pressas com retalhos coloridos. No peito, um botão grande onde alguém desenhara rosto sem olhos. Do lado, um tufo de cabelo castanho grosso, idêntico ao meu. O coração disparou num solavanco que quase me fez largar tudo. Naquele instante, entendi que as trilhas de pó, os círculos e até a mecha arrancada tinham o endereço certo. Cada item alimentava aquele boneco. O enjoo veio em ondas. Corri ao banheiro e no espelho vi minha cicatriz pulsar. Costura viva exigindo mais fio. Quando Lídia voltou do trabalho, mostrei o embrulho. Isso estava no quintal. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas? Não importa mais quem, preciso quebrar. Ela sugeriu procurar a benzedeira do mercado. Lembramos que semanas antes uma senhora vendendo ervas havia me dado mistura para limpar a casa antiga. Talvez saberia o que fazer. Fomos no dia seguinte. Encontramo-la na mesma banca estreita, cheiro de alfazema rodeando. Contei tudo. Ela me fitou sem piscar, prendeu os dedos na ripa do balcão. Disse que bonecos assim são raízes, sementes de mal. Mas essa aqui é diferente. Não é só maldade. É fome. Fome de fio, de agulha, de trabalho que não acaba. Mandou queimar num fogo sem vento, rezar o Salmo 90 inteiro, deixar o que sobrasse no leito de um rio antes do sol nascer. Falou, porém, que podia apalpar a corrente para medir a força. Estendeu a mão sobre o boneco, recuou logo em seguida, estremecendo. Tem coisa presa aí que já provou do teu sangue, sussurrou. Queimar pode libertar o que está dentro, mas também pode soltar a costureira de vez. E ela vai querer terminar o serviço, na tua pele. Tornei para casa com instruções latejando. À meia-noite, Lídia e eu empilhamos madeira no quintal. O vento estava parado, as laranjeiras imóveis. Pus o boneco na fenda das chamas, comecei o salmo. Quando citei, não temerás o terror noturno, o fogo estalou, cuspindo fagulhas azuis que desenharam pontos de costura no ar escuro. As folhas ao redor chiaram sem tocar brasa. A chama ficou negra como tinta fervendo. A linha preta do boneco se retraiu, cantando fino. Lídia segurou meu pulso, tremendo. Continuei a prece, mas a voz falhava. Dentro da cabeça ouvi estalo de tesoura se abrindo, fechando, cortando o ar. O boneco inflou, rasgando os retalhos, até revelar por dentro algo duro, brilhoso, do tamanho de um ovo, cera preta cobrindo arame retorcido. Era o mesmo artefato que Pablo descrevera na carta. O vento voltou, chicoteando fogo na nossa direção. Lídia gritou. Recuamos. O ovo de cera explodiu num estalo seco e uma nuvem de fuligem subiu alto. Depois desceu lenta, colando na pele como poeira de estrada molhada. Tossi, ardeu a garganta. A fumaça formou no ar o contorno de uma mulher muito magra, corpo costurado, cabeça inclinada. Só durou um piscar, mas Lídia viu também. Caiu de joelhos, rezando em prantos. Quando a fogueira finalmente baixou, restou carvão esfarelado marcado de fios dourados, o mesmo brilho do sal azul que eu havia provado. Recolhi com pá, pus num pote de vidro, enrosquei a tampa. O relógio marcava 3 da manhã. Sentia os dedos adormecidos, como se linhas invisíveis apertassem as articulações.
Os meninos choravam dentro. Dormimos pouco. Ao despertar, notei manchas negras no lençol na altura dos meus pés, como se algo tivesse escorrido durante a noite. A cicatriz pulsava sob a pele, mais grossa. Lídia chamou pedindo desculpa. Precisava levar o filho para a casa da avó por uns dias e esfriar a cabeça. Entendi na hora. Ela estava recuando antes que aquilo grudasse nela para sempre. Fiquei sozinha no puxadinho, segurando o pote escuro, incapaz de decidir se jogava no rio ou enterrava longe. À tarde, sem vento algum, o telhado gemeu sob passos leves que iam e vinham. A lâmpada da cozinha se acendeu por conta própria, luz amarelada, vacilante. O rádio chiou baixo. Na frequência do chiado, ouvi voz feminina cantarolando uma cantiga de ninar. Mas as palavras saíam sem vogais, somente o roçar de costura. Eu não corri mais, Dom. Apenas sentei na cama, pote no colo, e pedi perdão em voz alta. A quem quer que fosse. Pedi por mim, pelos meninos, pelas pessoas que já tinham sofrido. A voz sumiu, mas a lâmpada permaneceu acesa, insistente, iluminando as costuras tortas dos meus joelhos trêmulos. Decidi que era hora de partir antes que o pote rachasse ou eu mesma rachasse. Vendi a máquina portátil por quase nada na feira de domingo. Juntei trocados, enfiei 2 mudas de roupa e o pote embrulhado num saco de estopa. Pedi transferência temporária na escola. Aceitaram porque ninguém quer dar aula longe da cidade. Levei os meninos num ônibus que treme mais do que anda. Descemos perto de um vilarejo miúdo, só estrada de terra atravessada por cacau e bananeira. Aluguei um quarto nos fundos de uma casa de família que cria galinhas. A dona, senhora de voz rouca, não fez perguntas, apenas avisou para manter portão fechado por causa das raposas. Senti gratidão e medo na mesma medida. O quarto é simples. 2 beliches, mesa pequena, janelinha que dá para a plantação. Não trouxe máquina, nem linhas, nem agulhas. Agora aponto lápis vermelho em cadernos. Corrijo contas simples. Ensino a ler devagar. De noite, em vez de costurar, escrevo este e-mail tentando pôr cabresto nas lembranças. Sinto falta do barulho da agulha atravessando o tecido. Falta do tipo dor fantasma. Mas não arrisco mais. Os meninos demoraram a dormir na primeira semana. Pediam para eu deixar a lamparina acesa. Eu deixava. Aos poucos, o caçula parou de acordar chorando. O mais velho voltou a brincar de carrinho na terra batida. Não há cheiro de pano úmido nem lâmpada piscando. A casa range do jeito que casas velhas rangem e só. Parece paz, mas o silêncio aqui é espesso, como se cobrasse entrada. Guardei o pote de fuligem dentro de uma lata de querosene, enterrado no pé de um jatobá longe da cerca. Fiz isso ao amanhecer, quando até as galinhas cochilam. Não rezei, não recitei salmo, apenas sussurrei. Chega. A terra ficou lisa, sem sinal de remexida, e o dia seguiu sem pressa, como qualquer outro. Ainda não sei se foi coragem ou rendição. Às vezes, à tardinha, o vento traz um zunido igual ao motor da velha máquina engasgando. Pode ser só o mato secando ao sol, mas minha nuca arrepia. Nessas horas, encosto o giz na lousa e respiro fundo. Continuo explicando multiplicação como se nada existisse além dos números. Quando passo pelo portão de volta, primeiro olho o céu, depois os meninos, por fim o caminho. Tento convencer o peito de que isso basta. Duvido que o medo termine. Ele só muda de lugar. Talvez more agora nas dobras da memória, esperando que eu sinta saudade de costurar. De vez em quando quase esqueço e me pego medindo o tecido imaginário com os dedos, a pele formiga onde a cicatriz vive. Lembro da explosão negra do boneco inchado, de tudo que perdi. A máquina não volta. E se voltar, quem garante que a linha não virá viva desde a primeira passada? Se algum dia eu retomar a costura, pretendo fazê-lo à luz do sol, no pátio, com gente por perto, rádio alto tocando forró para espantar silêncio. Talvez também mantenha um punhado de sal, do comum, num pires, não para provar, mas para lembrar que curiosidade tem gosto amargo. Até lá, ensino, varro, leio historinhas simples e finjo que o zunido distante é só vento na copa do jatobá.
E quando a noite cresce e o medo cutuca, repito baixinho: não temerás o terror noturno. Não porque acredite que a frase me blinde, mas porque é a única reza que consigo fazer para segurar a barra. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Reinaldo e faz quase um ano que eu pedi para trocar de turno no trabalho. Meus colegas no posto de segurança acharam loucura, disseram que eu ia mofar trabalhando de madrugada, que a noite acaba com a cabeça da gente. Mas para mim foi o contrário, foi a minha salvação. Um shopping, depois que a última porta de aço desce com aquele barulho metálico, vira um mundo à parte. E era nesse mundo que eu precisava viver. Quando você termina um relacionamento de 6 anos, sua própria casa começa a te expulsar. É estranho dizer isso, eu sei, mas é a verdade. Cada canto tem uma memória. Cada objeto parece uma acusação. O silêncio no meu apartamento era uma coisa pesada, cheia de palavras não ditas e da presença de quem não estava mais lá. Aqui no shopping, não. O silêncio da madrugada é limpo, vazio. É um silêncio que descansa a mente. Minha ronda era quase um ritual. Eu começava sempre pelo piso térreo, perto da praça de alimentação. O som dos meus próprios passos ecoava de um jeito que fazia o lugar parecer uma igreja enorme e vazia. As lojas escuras com os manequins imóveis atrás do vidro nunca me assustaram. Pelo contrário, me davam uma sensação de ordem, como se o mundo lá fora, com toda a sua bagunça, estivesse finalmente em pausa. Eu me sentia o guardião daquele universo particular. De vez em quando eu cruzava com o pessoal da limpeza, uma dupla que sempre estava com um carrinho e aquela máquina que lava e seca o piso. A gente trocava uma ideia rápida, "E aí, tudo certo?" E às vezes eu aceitava um copo de café forte que eles traziam numa garrafa térmica. O cheiro do produto de limpeza com eucalipto misturado ao aroma do café era, para mim, o cheiro da paz. Era um trabalho metódico, sem imprevistos. Verificar portas, checar corredores de serviço, confirmar que os alarmes estavam todos ativos. Uma rotina que se repetia noite após noite, e era exatamente essa previsibilidade que eu buscava. Eu queria uma vida sem surpresas. Achava que ali, naquele gigante quieto, eu estaria a salvo de qualquer coisa. Essa rotina de paz durou uns 4 meses, talvez 5, tempo suficiente para eu me convencer de que tinha encontrado o meu eixo de novo. A previsibilidade era meu remédio. Até que numa noite de terça-feira a rotina se quebrou. Eu estava no 2º piso, na ala oeste, uma parte mais quieta do shopping, onde ficavam umas lojas de móveis e decoração. Eu tinha acabado de passar por um corredor que terminava numa parede falsa, um tapume branco com um grande "em breve" pintado no meio. Era assim desde que eu tinha começado a trabalhar ali. Mas naquela noite, o tapume não estava mais lá. No lugar dele havia uma loja. A fachada era toda preta, um preto fosco que parecia absorver a luz dos corredores. Não tinha vitrine, só uma porta de vidro escuro, e acima dela, o nome do lugar em letras brancas, num estilo que eu nunca tinha visto. Não era uma fonte de computador, parecia algo desenhado à mão, antigo, com umas pontas e curvas que dificultavam a leitura. Tive que chegar mais perto para entender o que dizia. Oficina de Peculiaridades. Minha primeira reação foi de surpresa, mas não de medo. Eu pensei, nossa, foram rápidos. Não tinha ouvido barulho de obra, nem visto o entra e sai de gente que uma reforma costuma causar. Pensei que devia ser uma daquelas lojas de artigos de rock, ou talvez de fantasia e coisas de cultura nerd. O nome combinava, afinal. Parei em frente à porta e tentei olhar para dentro, protegendo os olhos da luz do corredor com a mão. O interior era uma bagunça. Caixas de papelão empilhadas, umas prateleiras de madeira escura ainda desmontadas e lonas cobrindo o chão. Estava tudo escuro lá dentro, mal dava para ver o fundo. Foi então que eu senti.
Não foi um arrepio, nada assim. Foi uma coisa na atmosfera, no ar. Ficou pesado, denso, como o ar de um quarto que está fechado há muito tempo. E junto com isso, veio a sensação nítida de que tinha alguém me olhando lá de dentro daquela escuridão. Não vi ninguém, nenhum vulto. Mas eu sabia. Meu instinto me mandou sair dali. E eu obedeci. Apressei o passo e segui minha ronda. Mas a imagem daquela fachada preta ficou gravada na minha cabeça. A minha tranquilidade tinha acabado de rachar. As noites seguintes foram estranhas. A oficina abriu, mas não como as outras lojas. Durante o dia, me contaram depois, quase ninguém entrava. Mas à noite, na minha ronda, eu via luz lá dentro. Uma luz fraca, amarelada, que mal iluminava os objetos nas prateleiras. E eu, mesmo sem querer, sempre olhava. Virou uma espécie de imã. Eu tentava passar reto, focar no corredor à frente, mas meus olhos desviavam sozinhos. Eu via prateleiras cheias de frascos, alguns com líquidos escuros, outros com o que pareciam ervas secas ou galhos retorcidos. Havia velas de formatos e cores que eu nunca tinha visto, umas que pareciam feitas de cera suja e umas caixinhas de madeira com símbolos que não reconheci. A decoração era pesada, escura e parecia sugar a alegria do ambiente ao redor. Depois veio o cheiro. Não era toda a noite. Aparecia de repente quando eu me aproximava daquele setor. Era um cheiro adocicado e rançoso ao mesmo tempo. Uma mistura de incenso barato com flor apodrecendo. Era um cheiro que grudava no nariz e revirava um pouco o estômago. Eu cheguei a pensar que era algum problema no encanamento, algum bicho morto no duto de ar, mas o cheiro só existia ali, num raio de uns 20 metros daquela porta preta. E então os sons começaram. Coisas sutis que me faziam duvidar da minha própria cabeça. Uma noite, enquanto eu passava pelo terceiro piso, bem acima da loja, ouvi uma batida seca no corrimão de metal do andar de baixo. Um único golpe, forte. Olhei para baixo na mesma hora, mas não havia ninguém. O silêncio voltou, denso como sempre. O pior foi há umas 3 semanas. Eram quase 3 da manhã, a hora mais silenciosa de todas. Eu estava fazendo a ronda no mesmo corredor da loja quando ouvi. Foi um gemido, baixo, abafado, como o de alguém com dor. Veio de dentro da oficina. Naquele instante, a obrigação falou mais alto que o meu receio. Peguei o rádio. Central, aqui é o Reinaldo, estou no 2º piso, ala oeste. Ouvi um barulho que parecia um gemido vindo da loja 142. A resposta demorou 1 segundo. O supervisor mandou que eu esperasse e que o Diego, outro guarda que estava no piso de baixo, iria me encontrar. Eu esperei, com o coração batendo um pouco mais forte, olhando para aquela porta escura. Diego chegou, um cara mais velho, cético. Fomos juntos até a porta. O silêncio era total. Encostamos o ouvido no vidro. Não ouvimos nada. Ligamos para o número de emergência do lojista, como manda o regulamento. Ninguém atendeu. Depois de 20 minutos, o supervisor nos mandou abortar. Deve ser o barulho dos canos, Reinaldo. Esse prédio é cheio de manha, ele disse pelo rádio. Diego me deu um tapinha nas costas e foi embora. Mas eu sabia que não era o cano. Eu estava começando a ligar os pontos, e todos eles levavam àquele lugar. Eu só não fazia ideia do quão fundo o problema ia. As luzes principais do shopping se apagam pontualmente às 10 da noite, mas meu turno começa às 9. Nessa primeira hora, o movimento já é fraco. São os últimos clientes saindo do cinema, os funcionários das lojas arrastando as portas de metal, aquele clima de fim de festa. É uma hora de transição, e eu gosto de observar tudo do 2º piso, que tem um grande vão central com vista para o andar de baixo. E era lá embaixo, do outro lado do vão, que ficava a oficina de peculiaridades. Suas luzes amareladas ainda estavam acesas. Eu não estava espionando, não exatamente. Era mais um hábito nervoso, um jeito de manter a loja no meu campo de visão enquanto eu fazia a ronda. Naquela noite vi uma família se aproximar da porta preta. O pai, a mãe e uma menina pequena. Eles pararam, apontaram para alguma coisa lá dentro e chegaram a empurrar a porta de vidro, mas ela não abriu. Vi uma silhueta lá dentro gesticular, um movimento rápido que claramente significava que já estavam fechados.
A família deu de ombros e seguiu seu caminho. Normal. Acontece toda hora. Continuei minha caminhada lenta pelo corredor. O barulho das persianas metálicas das outras lojas descendo ecoava pelo vão. Foi quando eu vi, andando na direção contrária no corredor do outro lado, um homem. Ele destoava de tudo ali. Usava roupas escuras e gastas. Andava com os ombros curvados e tinha uma barba por fazer. Um aspecto de quem não dormia direito há dias. Minha primeira reação de segurança foi ficar alerta. Achei que ele pudesse ser um pedinte, alguém que se esgueirou para dentro para passar a noite. Fiquei observando, pronto para pegar o rádio se ele tentasse forçar a entrada em alguma loja. Mas, para minha total surpresa, ele caminhou direto para a oficina de peculiaridades. Ele não tentou abrir a porta nem bateu. Apenas parou em frente ao vidro escuro e esperou. Um segundo depois, a porta se abriu para ele. Ele entrou. Não deu para ver quem abriu. Ele ficou lá dentro por talvez 2 minutos, não mais que isso. E então saiu, trazendo na mão uma caixinha escura, pequena, do tamanho de uma caixa de fósforos. Ele guardou o objeto no bolso da calça, deu as costas para a loja e sumiu num corredor lateral. Fiquei parado ali, no mesmo lugar, tentando processar o que eu tinha acabado de ver. Não era coisa da minha cabeça. Não era um cano fazendo barulho. Aquilo era real. Aquela loja operava com regras próprias, e essas regras não valiam para todo mundo. Aquela família, com a filha pequena, foi recusada. Aquele homem, com seu ar de desespero, foi recebido de braços abertos no meio da noite. Pela primeira vez, meu receio virou uma certeza. Havia algo muito errado acontecendo ali. Por algumas semanas eu mudei a minha rota. Passei a fazer a ronda do 2º piso pelo outro lado, o mais longe possível daquela fachada preta. Eu não queria ver, não queria sentir aquele ar pesado, não queria arriscar presenciar outra cena como aquela. Era uma solução covarde, eu sei, mas era a única que me dava alguma paz. Só que essa paz, claro, não durou. Foi no começo de outubro, numa noite de quinta-feira. Eu estava no 3º andar, passando pela grade de proteção e olhando o andar de baixo, quando vi uma movimentação estranha. Era um dos funcionários da oficina, um rapaz bem alto, magro demais, com um ar meio doente. Ele empurrava um carrinho de metal, daqueles de transporte, com umas 3 caixas de papelão em cima, bem pelo meio do corredor principal. Meu estômago deu um nó. Eu não queria ir até lá. Tudo em mim mandava eu virar as costas, fingir que não vi. Mas o regulamento do shopping é claríssimo. Transporte de carga, qualquer que seja, só pelos corredores de serviço. É uma regra básica de segurança e operação. Ignorar aquilo poderia me custar o emprego. Entre o meu medo e a minha necessidade de pagar as contas, a segunda falou mais alto. Desci pela escada rolante desligada, sentindo cada degrau como se estivesse caminhando para uma coisa ruim. Quanto mais perto eu chegava, mais forte ficava aquele cheiro adocicado e podre. Parei em frente à porta de vidro. A luz amarelada lá dentro parecia doentia. Bati 2 vezes com os nós dos dedos. Demorou uns 10 segundos que pareceram 10 minutos. Ouvi o clique seco de uma fechadura eletrônica e a porta se abriu um pouco. Empurrei e entrei. O cheiro era sufocante. Uma mistura densa de incenso, poeira e alguma outra coisa. Algo orgânico e rançoso que não consegui identificar. Havia 3 pessoas lá dentro. O rapaz magro que eu tinha visto, uma outra moça de rosto inexpressivo arrumando uns frascos e atrás do balcão, uma mulher. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos escuros presos num coque e um olhar tão penetrante que me fez desviar o meu na mesma hora. Os 3 pararam o que estavam fazendo e ficaram me olhando em silêncio. Forcei minha voz a sair firme, profissional. Boa noite. Desculpa incomodar, mas vocês não podem transportar mercadoria pela área pública do shopping. Tem que ser feito pelo corredor de serviço. A mulher atrás do balcão, que eu presumi ser a dona, manteve os olhos fixos em mim. Ela não demonstrou surpresa, só um leve fastio, como se eu fosse um inseto atrapalhando o seu trabalho. Boa noite. Sim, nós sabemos. O problema é que a fechadura da nossa porta dos fundos emperrou. Não abre de jeito nenhum. A voz dela era calma, mas tinha um tom que não admitia discussão. Enquanto ela falava, meu olhar correu rapidamente pelo lugar.
Vi coisas que só tinha espiado de longe. Velas retorcidas numa cor de cera amarelada, doentia, caixinhas transparentes com o que pareciam ser ossos pequenos dentro, baralhos de cartas estranhas e um livro grande, de capa de couro marrom, aberto sobre o balcão. As páginas pareciam escritas à mão, numa caligrafia que eu não entendia. Eu ia só concordar com a cabeça e sair dali o mais rápido possível. Mas ela falou de novo, antes que eu pudesse me mover. O tom dela era cortante. Algo mais que tenha a nos dizer, Reinaldo? Ouvir meu nome na voz dela me deu um nó na garganta. Tentei ser racional. Claro, está no meu crachá, na lapela do uniforme. É óbvio que ela sabe meu nome, mas o jeito que ela disse não soou como se ela tivesse lido, soou como se ela já me conhecesse. E a minha boca ficou seca. O nome no crachá era a explicação lógica, mas meu instinto gritava que não era só isso. Tentei disfarçar o impacto, forçar um ar de normalidade. Por um impulso idiota, uma tentativa de quebrar a tensão, eu disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Meu pai era serralheiro, me ensinou umas coisas. Se a senhora quiser, eu posso dar uma olhada na fechadura, só para ver se é coisa simples. Eu rezei para que ela recusasse, para que dissesse que não precisava, que já tinham chamado alguém. Mas, e para o meu azar, um sorriso largo e um pouco forçado se abriu no rosto dela. Mas que gentileza a sua. Excelente. Por favor, me acompanhe. Meu nome é Bárbara. Ela gesticulou com a cabeça para que eu a seguisse contornando o balcão. Enquanto andávamos em direção a uma porta nos fundos, ela falava num tom amável que não combinava em nada com o ambiente. A gente preza muito pela discrição, sabe? O que menos queremos é incomodar os vizinhos ou atrapalhar a circulação. A cada passo que eu dava para o interior da loja, o ar parecia mais frio e o cheiro de coisa estragada ficava mais forte. Ela abriu a porta dos fundos e eu entrei no depósito. Se na loja o cheiro era ruim, ali era quase insuportável. Era um cheiro de porão úmido, de mofo, misturado com aquele mesmo adocicado rançoso, só que 10 vezes mais forte. O lugar era apertado, cheio de caixas de papelão empilhadas até o teto. Passei o olho por algumas etiquetas escritas à mão. Pó de encruzilhada, sebo de ovelha negra, terra de cemitério. Meu corpo pareceu ficar mais pesado. Bárbara me apontou a porta de metal dos fundos. É essa aqui. Ela me entregou uma caixinha de ferramentas enferrujada e ficou parada ao meu lado em silêncio, enquanto eu me agachava para olhar a fechadura. O frio ali era tanto que eu via a minha própria respiração se condensando no ar. Enquanto eu examinava o mecanismo que parecia só emperrado, senti de novo aquela pressão no ambiente. A certeza de que havia mais gente ali. Não apenas Bárbara e eu. Juro por tudo o que é mais sagrado, pelo canto do olho, eu vi um vulto se mover na escuridão, atrás de uma pilha de caixas. Virei a cabeça de uma vez. O coração deu um pulo que doeu. Não havia nada. Só a sombra projetada pelas prateleiras. O susto me fez desequilibrar. Minha mão esquerda voou para o lado para me apoiar e tocou em alguma coisa sobre uma prateleira baixa, coberta por um pano sujo. Senti através do tecido a forma de um objeto de madeira com entalhes ásperos e um frio que não era normal. Um frio que atravessou a pele da minha mão. Puxei a mão de volta como se tivesse tocado em fogo. Minha voz saiu trêmula. Tem mais alguém aqui com a gente? Bárbara manteve o sorriso no rosto, um sorriso que agora me parecia o de um predador. Aqui nunca está vazio, Reinaldo, mas fique tranquilo, você é meu convidado. Levei uns 5 minutos para destravar a porta com as mãos suando e tremendo. Bárbara não se moveu 1 centímetro, apenas observou cada movimento meu. Quando finalmente consegui e o mecanismo girou, me levantei rápido, querendo apenas sair dali. Pronto, resolvido. Eu sabia que você conseguiria. Muito obrigada, de verdade. Eu só queria ir embora, mas ela se pôs no meu caminho, bloqueando a saída do depósito. Ela me olhou fundo nos olhos. Uma pessoa faz de tudo para não ter que pensar, não é mesmo, Reinaldo? O silêncio da noite ajuda com isso. Pelo menos por umas horas. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Não havia como ela saber daquilo. Não estava escrito em crachá nenhum. Era o meu segredo. A razão pela qual eu me enfiava naquele shopping toda noite.
O terror que eu senti naquele momento não foi por causa do escuro, dos cheiros ou dos vultos. Foi o terror de estar completamente exposto, nu, na frente de algo que conseguia enxergar o que passava dentro de mim. Eu não respondi, apenas desviei dela, passei pela loja como um raio e saí para o corredor do shopping. O ar normal do corredor nunca pareceu tão puro. Eu não terminei minha ronda naquela noite. Fui direto para a nossa sala de descanso, um quartinho sem janelas nos fundos da administração. Disse pelo rádio que não estava me sentindo bem, uma desculpa que meu supervisor aceitou sem questionar. Minha voz devia estar péssima. Sentei numa cadeira de plástico debaixo de uma luz fluorescente que zumbia e fiquei ali, olhando para a parede. Eu tentava encontrar uma explicação lógica para o que Bárbara tinha dito. Talvez ela tenha ouvido algum boato, alguma fofoca de outro funcionário. Mas quem? Eu nunca falei da minha vida pessoal com ninguém ali. A verdade é que não havia explicação. Ela simplesmente sabia. E o frio que senti ao tocar aquele objeto no depósito, eu ainda sentia um resquício dele na palma da minha mão, uma dormência gelada que não ia embora. Fiquei na sala até o dia clarear e meu turno acabar. A volta para casa de ônibus foi um tormento. Cada pessoa que me olhava por mais de um segundo parecia suspeita. O mundo parecia o mesmo de sempre, mas eu me sentia um intruso nele, como se eu estivesse vibrando numa frequência diferente e todo mundo pudesse perceber. Cheguei no meu apartamento e girei a chave na fechadura 3 vezes. Um hábito antigo que nunca pareceu tão necessário. Fui direto para o chuveiro. Deixei a água quente cair por um longo tempo, como se pudesse lavar não só a sujeira do corpo, mas a sensação de ter sido invadido por dentro. Não adiantou. Deitei na cama, exausto, mas sabia que não ia conseguir dormir. Minha mente repassava a cena no depósito, a voz calma de Bárbara, o sorriso dela. E aquela frase. Aquela frase me desmontou por dentro. Fiquei deitado, de olhos abertos, olhando para o teto e vendo o sol da manhã começar a pintar o gesso de laranja. Foi quando eu ouvi. Veio da sala. Um som baixo, de arrasto. Como se alguém estivesse puxando um móvel pesado, mas bem devagar, com muito cuidado para não fazer barulho. Um ruído de madeira se arrastando em madeira. Eu travei onde estava. Eu moro sozinho. Não havia ninguém ali. O som parou. Fiquei em silêncio absoluto, prendendo a respiração, tentando ouvir qualquer outra coisa. Nada. Só o barulho distante do trânsito lá fora. Devagar, eu saí da cama. Não fiz barulho. Fui andando na ponta dos pés até a porta do quarto que estava entreaberta. Espiei pela fresta. A sala estava exatamente como eu a tinha deixado, vazia, banhada pela luz da manhã. A cadeira no lugar, a mesinha de centro, o sofá. Tudo normal. Senti um alívio imenso e uma ponta de vergonha. Eu estava em pânico, à beira da paranoia. Era óbvio que o barulho tinha vindo de um apartamento vizinho. Claro, era só isso. Eu já ia voltar para a cama quando meus olhos focaram no chão, no espaço entre o sofá e a porta da varanda. Havia uma marca no piso de madeira, uma marca que não existia antes. Era um arranhão longo e fino, como se a ponta de um prego ou de uma pedra tivesse sido arrastada com força por uns 30 centímetros, cavando fundo no verniz. Eu conhecia cada palmo daquele chão, cada defeito, cada mancha. Aquele arranhão era novo. Ele não estava ali quando eu saí para trabalhar na noite anterior. Fiquei parado, olhando para aquela linha violenta no meu piso. E o terror que senti foi diferente de todos os outros. Não era mais sobre um lugar estranho no meu trabalho. A coisa daquela loja, ela não estava mais só lá. Ela tinha me seguido. Ela tinha entrado na minha casa. Eu não pedi demissão. Eu deveria ter pedido. Deveria ter largado tudo, me mudado de cidade, sei lá. Mas a vida não é como num filme. Eu tenho contas para pagar, aluguel, uma vida que, por mais despedaçada que esteja, precisa de dinheiro para continuar existindo. Então eu continuei no meu emprego. Continuei sendo o guarda noturno do shopping. Já se passaram 2 meses desde aquela noite. Minha casa não é mais a minha casa. Pequenas coisas acontecem o tempo todo. Um copo que eu deixo na pia e aparece na mesa. A porta de um armário que eu encontro aberta quando tenho certeza de que a fechei. Às vezes, quando estou no banho, ouço um passo no corredor. É uma tortura lenta,
Um lembrete constante de que eu nunca mais estarei verdadeiramente sozinho. O arranhão no piso continua lá, eu nunca tentei consertá-lo, é parte da mobília agora. No trabalho, o medo se transformou numa espécie de rotina sombria. Eu nunca mais passei em frente à oficina de peculiaridades. Faço um desvio enorme se for preciso. Sei que a loja continua lá. Às vezes, sinto o cheiro dela de longe, carregado por alguma corrente de ar do ar-condicionado. Fiquei sabendo que um colega do turno do dia foi demitido há 1 mês. Ele chamou a polícia porque jurava ter ouvido gritos vindo de lá de dentro. Não encontraram nada e ele foi afastado por alarme falso. Bárbara, pelo visto, tem amigos importantes. Ninguém mexe com ela. Nunca mais falei com a dona da loja, quase nunca a vejo, mas na semana passada nossos caminhos se cruzaram. Eu estava no 3º piso, perto do cinema, e ela estava saindo da sua loja no andar de baixo. Eram quase 10 da noite. Eu olhei para baixo e o olhar dela encontrou o meu através do vão imenso que separa os corredores. Eu esperava um olhar frio, uma ameaça silenciosa, mas não. Bárbara me viu, e um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Ela levantou a mão e me deu um pequeno aceno, um gesto amigável, quase um boa noite. Meu corpo agiu sozinho. Eu levantei a minha mão e acenei de volta. E naquele momento eu entendi tudo. Não era uma trégua, era a coleira. Era o dono confirmando que sua posse ainda estava ali, no lugar certo. O meu erro não foi ter curiosidade. Meu erro foi ter sido educado. Foi ter oferecido ajuda para consertar uma fechadura estúpida, num gesto para disfarçar o meu próprio pavor. Ao tentar consertar a porta dela, eu abri a minha. E agora, eu sou apenas mais uma das peculiaridades que habitam aquele shopping durante a noite. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Célia. Antes de mais nada, quero dizer que sou sua fã. Acompanho o canal há um bom tempo e a forma como as histórias são contadas aqui me deu coragem para finalmente botar para fora uma coisa que aconteceu comigo e que ainda acontece, na verdade. Não quero revelar o nome da loja ou da galeria onde trabalho, por motivos óbvios. Meu gerente não entenderia e a última coisa que eu preciso é de mais dor de cabeça ou, pior, perder o emprego. Consegui essa vaga há uns 2 anos. É uma daquelas galerias comerciais no centro, um prédio antigo, com um monte de lojas de eletrônicos uma colada na outra. O lugar tem aquele cheiro específico, sabe? Uma mistura de poeira com o ar meio elétrico que sai das saídas de ar dos computadores. Eu estava precisando muito do trabalho, então nem pensei 2 vezes. No meu primeiro dia, o gerente, um senhor de uns 50 anos, me explicou as coisas básicas. Como operar o caixa, organizar o estoque, o de sempre. Mas no final da conversa, ele parou, me olhou de um jeito um pouco sério demais e disse algo que, na hora, eu achei só esquisito. Ele falou para eu não me assustar se de vez em quando alguma luz piscasse ou um aparelho desligasse sozinho. A justificativa dele foi longa, cheia de detalhes técnicos sobre a fiação do prédio ser antiga, sobre picos de energia, sobre como os fusíveis não eram dos melhores. Eu só concordava com a cabeça, mas por dentro achava estranho ele se dar todo esse trabalho para justificar uma coisa tão boba. Parecia que ele estava mais tentando se convencer do que me convencer. Mas enfim, eu precisava do emprego e não era uma lâmpada piscando que ia me fazer mudar de ideia. Eu cresci numa casa cheia com 4 irmãos mais novos. Bagunça e coisas fora do lugar eram o normal para mim. Só não imaginava que a bagunça daquela loja era de outro tipo. As primeiras semanas foram tranquilas, exatamente como o esperado. Eu me entendi bem com meu colega de trabalho, o Yuri, um cara que já estava ali há uns bons 5 anos e conhecia cada parafuso daquele lugar. A gente pegou o ritmo, abrir a loja, limpar os balcões, atender clientes, fechar o caixa.
A tal fiação antiga do gerente não deu sinal de vida, e eu já tinha até esquecido daquele papo estranho. Até que um dia, umas 3 semanas depois de eu ter começado, um cliente pediu um modelo específico de memória RAM. Na loja, não tínhamos, mas eu tinha quase certeza de que havia visto algumas caixas no depósito. Pedi licença e fui até os fundos. O depósito era um corredor apertado, com prateleiras de metal que iam até o teto, lotadas de caixas de papelão. Uma única lâmpada no centro iluminava mal e porcamente o lugar. Enquanto eu procurava na prateleira mais baixa, agachada no chão, a luz se apagou. Ficou tudo escuro de repente. Minha primeira reação foi bufar, pensando: pronto, começou a palhaçada da fiação. Peguei o celular no bolso para ligar a lanterna, mas foi aí que uma coisa me travou. Eu ainda ouvia a música ambiente que tocava na loja, o burburinho baixo dos clientes lá na frente. A energia não tinha acabado. Foi só ali, só comigo. E então, vindo de algum canto na escuridão, eu ouvi. Não foi alto, foi quase um sopro, uma risadinha curta, de criança. Aquilo me fez prender a respiração na hora. Liguei a lanterna do celular, a luz da lanterna tremia e passava por cima das pilhas de caixas. Apontei para o fundo do corredor, para os cantos, mas não vi ninguém, só prateleiras e poeira. Meu cérebro imediatamente procurou a resposta mais lógica, só podia ser o Yuri. Muito engraçado, Yuri, eu disse tentando fazer minha voz sair firme, mas ela falhou um pouco. Silêncio. Um silêncio pesado que parecia absorver o som que vinha da loja. Apontei a luz mais uma vez para o fundo do corredor e por um milissegundo eu vi, ou acho que vi, um vulto, uma mancha escura se movendo rápido atrás de uma pilha de caixas de monitores. Foi tão rápido que eu mesma duvidei. Voltei para a porta, bati no interruptor e a luz acendeu na mesma hora. Fingi que nada tinha acontecido. Peguei a primeira caixa que vi e saí dali, sentindo o ar um pouco mais gelado nas minhas costas. Eu terminei de atender o cliente no automático, minha cabeça ainda repassando a cena no depósito, a risada, o vulto. Não, só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Assim que o cliente saiu, fui direto até o Yuri, que estava no balcão tirando o pó de umas caixas de fone de ouvido. Eu estava mais irritada do que com medo, na verdade. Olha, eu sei que foi você, comecei cruzando os braços. Não precisava daquilo tudo lá no depósito, tá? Não foi engraçado. Ele parou o que estava fazendo e me olhou, piscando devagar, como se eu estivesse falando grego. Não tinha um pingo de riso ou de culpa no rosto dele. Era só cansaço. Do que você está falando, Célia? A calma dele me desarmou. Expliquei tudo. A luz que se apagou sozinha, a risadinha, o vulto. A cada palavra minha, a expressão dele continuava a mesma, sem reação. Ele só ouvia, balançando a cabeça lentamente. Quando terminei, ele deu um suspiro longo, pegou o paninho e voltou a limpar a caixa, como se eu tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Ah, ele disse com a voz baixa. Então você já conheceu o moleque? Fiquei parada, sem entender. Moleque? Que moleque? Como assim? Perguntei. Ele deu de ombros sem nem me olhar. Tem um garoto aí. Ele já estava aqui quando eu entrei. Gosta de aprontar. Apaga a luz, desliga as TVs, essas coisas. Mas é só isso. Ele não faz nada demais. Aquilo me atingiu de um jeito seco. A naturalidade com que ele falou, aquele jeito desligado dele, era muito mais assustador do que qualquer fantasma. Eu estava esperando que ele risse, que confessasse a brincadeira, mas não, ele estava falando sério. Você tá falando sério? Minha voz era quase um sussurro. Ué, claro, ele respondeu, finalmente me olhando. Havia uma espécie de pena no olhar dele. O gerente te deu aquele papo da fiação, não deu? É o que ele fala para todo mundo. É mais fácil. Olha, a melhor coisa que você faz é ignorar. Uma hora você acostuma. Ele se virou e continuou o trabalho, encerrando o assunto. E eu fiquei ali, no meio da loja, sentindo um vazio estranho no estômago. Acostumar? Como alguém acostuma com uma coisa dessas? Naquele momento, o medo do que eu vi no depósito foi substituído pelo pavor do que o Yuri tinha se tornado. Alguém que achava normal conviver com um fantasma.
Os dias seguintes foram horríveis de um jeito quieto. Cada vez que uma luz tremia, eu sentia um arrepio. Cada vez que um cliente aumentava o volume de uma caixa de som para testar, meu corpo travava. Eu trabalhava sempre tensa, esperando o próximo susto. O pior era olhar para o Yuri. Ele seguia a vida tranquilo. Às vezes até cantarolava baixo enquanto arrumava uma prateleira. A normalidade dele era a coisa mais apavorante do mundo. Com o tempo, as coisas continuaram acontecendo. Eram pequenas provocações, quase sempre inofensivas. Uma televisão da vitrine que se desligava sozinha. A luz do pequeno banheiro nos fundos que piscava e se apagava bem na hora que eu entrava, me deixando no escuro. Uma pilha de manuais que escorregava e caía no chão sem que ninguém estivesse por perto. Para cada evento, a explicação do Yuri era a mesma. Foi o moleque. E a do gerente, quando via, era sempre a mesma ladainha sobre a rede elétrica. Eu percebi que não ia aguentar muito tempo vivendo naquele estado de tensão. Meu sono piorou, eu estava sempre cansada, sempre no meu limite. Foi aí que, por puro desespero, eu acho, comecei a tentar uma abordagem diferente. Eu vinha de uma casa onde sempre tinha criança correndo, gritando, fazendo arte. Talvez fosse só isso. Uma criança solitária querendo atenção. Comecei a criar uma imagem na minha cabeça. Um menino, talvez de uns 7 ou 8 anos, meio gordinho, com o cabelo bagunçado. Dei um nome para ele. Um nome que guardei só para mim. Renan. Parecia menos assustador pensar nele assim. Quando a luz do depósito apagava, em vez de me desesperar, eu respirava fundo e falava baixinho para ninguém ouvir. Tá bom, Renan, já entendi. Agora deixa eu pegar a caixa, por favor. Parece loucura, eu sei, mas de um jeito bizarro começou a funcionar. Ao dar um nome, um rosto, uma intenção quase inocente para aquelas coisas, eu sentia que tirava um pouco do poder dele sobre mim. As provocações continuaram, mas elas passaram a me assustar menos e a me irritar mais, como as travessuras de um dos meus irmãos. Eu estava, à minha maneira, me acostumando. Estava criando a rotina dentro da assombração, um conjunto de regras para não enlouquecer. Essa paz estranha, essa trégua que eu mesma criei durou alguns meses. Eu já não pulava a cada som diferente. Eu só suspirava, pensava, foi o Renan de novo, e seguia com o meu trabalho. Eu realmente acreditei que tinha encontrado uma forma de conviver com aquilo, de transformar o medo em uma simples inconveniência. Mas eu estava errada. Eu não estava domando a situação. Estava apenas alimentando uma coisa que eu não entendia, dando a ela uma atenção que logo eu descobriria, ela usaria contra mim da pior forma possível. Eu me apeguei àquela fantasia do Renan com todas as forças. Era meu escudo, e por um bom tempo pareceu o suficiente. As coisas aconteciam, eu respondia com uma paciência forçada, e o dia terminava. Mas, aos poucos, o tom da brincadeira começou a mudar. Era sutil. Um mouse de computador que eu estava usando e que, de repente, deslizava sozinho pela tela, fechando uma janela. Pequenos objetos no balcão que não apenas caíam, mas pareciam ser empurrados com uma certa irritação. A sensação já não era a de uma criança querendo atenção, mas a de uma criança mimada fazendo birra. Ainda assim, eu me agarrava à minha versão, era mais fácil. A quebra definitiva veio numa quinta-feira. O movimento estava fraco, a tarde se arrastando. Yuri tinha saído para resolver uma coisa no banco e o gerente estava trancado na sua salinha, provavelmente lutando com alguma planilha. Eu estava sozinha na loja. Um cliente ligou pedindo para eu confirmar o código de um produto que ficava numa caixa pesada na prateleira mais alta do depósito. Respirei fundo. Entrar no depósito sozinha ainda me dava um calafrio, mas eu já tinha meu roteiro. É só o Renan, repeti para mim mesma. Peguei a escadinha de metal e fui para os fundos. O ar ali dentro era sempre mais parado. Posicionei a escada, subi os 2 degraus e me estiquei para alcançar a caixa. E como um relógio, a luz se apagou. A escuridão era completa. Desta vez eu nem me assustei. Só senti um cansaço profundo. Qual é, Renan? Sussurrei para o nada. Agora? Tô ocupada. Foi quando eu ouvi a risada de novo. Mas não era a mesma. Não era o sopro distante, quase imaginado. Estava bem ali, atrás de mim,
perto da minha nuca. E o tom era outro. Era um som agudo, debochado. Um som que dizia: te peguei. Antes que eu pudesse ter qualquer reação, senti a dor. Uma fisgada violenta no meu cabelo, bem na raiz. Uma força real me puxou para trás com tudo. Perdi o equilíbrio na escada, minhas mãos soltando a prateleira num reflexo inútil. Eu caí. Despenquei os 2 degraus e aterrissei sentada no chão, com um baque surdo. Fiquei ali no escuro com a respiração suspensa e uma dor ardida no couro cabeludo. A fantasia do Renan, do menino solitário, acabou em um segundo. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo não era uma criança. Aquilo tinha me machucado de propósito. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pavorosa que eu já experimentei. Não havia mais risada, não havia mais nada. Só a certeza de que eu não estava sozinha naquele breu. E a coisa que estava comigo era mal intencionada. Eu não me lembro de como saí do depósito, só sei que num instante eu estava de volta à luz da loja, sentindo o coração pulsar no pescoço e com a mão no lugar dolorido da cabeça. Quando o Yuri voltou do banco, uns 20 minutos depois, ele deve ter visto o meu estado. Eu estava pálida, com os olhos arregalados, sentada num banquinho atrás do balcão. Que cara é essa? Ele perguntou, largando as coisas dele na mesa. O moleque aprontou de novo? A voz dele tinha o mesmo tom de sempre, mas eu não consegui mais relevar. Ele me machucou, Yuri, eu falei e minha voz saiu trêmula. Ele puxou meu cabelo com força. Eu caí da escada. Pela primeira vez em meses, eu vi a cara de indiferença do Yuri mudar. Ele parou o que estava fazendo e me encarou de verdade. Havia uma ruga de preocupação na testa dele. Puxou? Ele repetiu baixo. Isso ele nunca tinha feito. A confirmação dele de que aquilo era novo só piorou tudo. O resto do dia foi um borrão. Eu não conseguia me concentrar em nada, a cada vulto ou som na loja. Meu corpo todo se contraía. Cheguei em casa exausta, mas sabendo de uma coisa. Eu não podia mais lidar com aquilo sozinha. Ignorar não funcionava. Tentar entender tinha sido ainda pior. Eu precisava de ajuda de verdade. E só havia uma pessoa em quem eu confiava para uma coisa dessas. No dia seguinte, minha folga, fui à casa da minha avó. A casa dela sempre foi meu refúgio. Tem aquele cheirinho de bolo de fubá e café passado na hora, as paredes cheias de fotos da família e um pequeno altar com uns santinhos no canto da sala. Ela me ouviu contar tudo, sentada na sua cadeira de balanço, sem dizer uma palavra, só me olhando com aqueles olhos que parecem saber de tudo. Quando terminei, ela não fez nenhum escândalo. Apenas se levantou, foi até o quarto e voltou com um frasquinho de vidro, daqueles de perfume antigo. Dentro, um líquido transparente com umas folhinhas verdes boiando. É água com arruda, ela disse, me entregando o frasco. A mão dela era quente e firme. Você vai levar isso, e quando ninguém estiver olhando, vai borrifar um pouco nos cantos da loja. Principalmente naquele depósito. Eu segurei o frasco que ainda estava morno do sol que batia na janela do quarto dela. E o mais importante, Célia, ela continuou, segurando meu queixo e me fazendo olhar para ela. Não tenha medo. Você não pode demonstrar medo. Essas coisas se alimentam disso. Quando você for fazer, seja firme. Mostre para ele que quem manda ali é você. Eu saí da casa dela me sentindo outra pessoa. O medo ainda estava lá. Um aperto no estômago, mas agora ele tinha um propósito. Eu tinha um plano. Eu tinha uma arma. Já se passaram 6 meses desde aquela quinta-feira, e de fato a guerra acabou. Nunca mais uma luz piscou. Nunca mais uma televisão se desligou sozinha. Os objetos permanecem exatamente onde eu os coloco. O Yuri até comentou outro dia com a voz bem mais aliviada. Parece que o moleque sossegou o facho, né? Eu só dei um sorriso fraco e concordei. Mas ele não sossegou. Ele não foi embora. Eu sei que não. A loja ficou silenciosa, sim, mas não é um silêncio de paz. É um silêncio pesado, carregado. É o silêncio de alguém que foi colocado no castigo e agora te encara do canto do quarto sem piscar. Quando eu preciso ir ao depósito, o que evito ao máximo, a sensação é 1000 vezes pior do que antes. Não há mais o medo de um susto. Há a certeza de uma presença que me odeia.
Sinto um frio que não vem da temperatura e a impressão constante de que tem alguém me observando das sombras com um rancor que eu mesma criei. Às vezes eu penso se fiz a coisa certa. Penso na minha ideia tola de dar um nome a ele, de tentar entendê-lo como uma criança. Talvez eu tenha sido arrogante. Talvez, ao confrontá-lo, eu não o expulsei. Eu só o transformei. O garoto travesso se foi, e no lugar dele ficou outra coisa. Algo mais antigo e paciente, que agora só assiste e espera. A verdade é que ganhar essa briga teve um gosto ruim. Eu não tenho mais medo dos ataques, mas vivo com o pavor do que essa nova paz significa. Ontem à noite eu fui a última a sair. Depois de trancar a porta de vidro da loja, eu me virei para ir embora. E por um segundo, meu próprio reflexo pareceu errado. Lá dentro, na penumbra da loja, bem no fundo do corredor, parecia haver uma pequena silhueta escura parada me olhando. Senti um formigamento na nuca, no mesmo lugar da dor antiga. Pisquei, e não havia mais nada ali além das prateleiras e das sombras normais da noite. Mas eu sei o que eu vi. Ele ainda está lá. E a trégua que eu conquistei com água de arruda e coragem parece, a cada dia que passa, mais e mais frágil. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.